lugar, obrigado pela presença. Né? É muito bom estar aqui, né, vendo pessoas assim, como a gente fazia, né, na Idade Média, né? A gente tinha a long time ago. Pois é. E agradeço então Tomás, Luiz, Silvio também pela mediação aqui. Meu nome é Cid, eu sou livreiro e editor, e desde criancinha mesmo, assim, eu sou apaixonado por horror, né, e comecei ali, mais ou menos, no meio da década de 90, a fazer fanzines. Né? Então, em 96 eu lancei meu primeiro fanzine, em 97 o segundo, fiz sites, fiz revistas online, assim, e depois comecei a migrar para os livros. Né? Então, em 2013 eu lancei um livro sobre vampiros, e vampiros na literatura, no cinema, na história. Depois passei um longo tempo trabalhando em editoras grandes, com livros didáticos, assim, uma coisa que me absorvia muito, então minha produção ficou meio comprometida nesse tempo. Mas eu fiz durante 5 anos um portal chamado Carcaça.com, focado na subcultura gótica, mas que também pegava cinema de horror, pegava literatura gótica. Fiz o Sepiazine durante 2 anos, e depois de ter passado por esses 11 anos trabalhando para editar livros de outras pessoas, eu finalmente pude abrir, né, a minha própria empresa, que seria, né, então, desde o início, um sebo e uma editora. Então, eu abri o sebo Clepsidra, né, tem 2 unidades no centro de São Paulo, e a ideia foi conhecer o mercado, conhecer um pouquinho, né, o público, antes de abrir uma editora. Mas desde o começo, a sementinha da editora já estava plantada lá. E aí, depois de mais ou menos 1 ano e alguns meses, 1 ano e 4 meses, a gente lançou o nosso primeiro livro. E estamos aí agora já há 5 anos. Né? A gente teve 27 livros lançados e 24 livretos, né? Então, os livretinhos que a gente fazia no nosso clube de assinatura, cada um com um conto. E um livro melhor que o outro, diga-se de passagem, uma edição extraordinária. Poxa, obrigado. Fico muito elogiado. Ainda mais vindo de um editor, né? É sempre bom a gente receber um editor que sabe os perrengues, né? Assim. E aí, assim, eu tenho uma pesquisa, então, por conta desses trabalhos todos, uma pesquisa longa sobre horror, sobre gótico, né? E é muito gratificante poder compartilhar, né, esses temas, essas conversas. Em todas as oportunidades eu falo muito, então me podem, por favor, porque senão eu vou falar pra caramba, porque eu gosto do assunto, né? Então, vocês podem falar. Depois você já passou, você já está na infância, está entrando na adolescência, pode ir para a vida adulta. E aí, sim, aí agora a gente tem, então, a nossa editora, a gente faz esse conteúdo impresso, mas a gente tenta também sempre fazer lives, fazer alguma coisa ali que possa ser acessada gratuitamente no nosso canal. Então, qual canal? Chama Sebo Clepsidra, no YouTube mesmo. Né? Então, a gente tem muitas lives que a gente faz como convidado também, no Fantástico Cursos, principalmente. Mas fica o convite para vocês, né? Quem não conhece ainda, conhecer, eu trouxe alguns aqui que eu posso mostrar conforme a gente for avançando com os temas. Né? Mas é isso aí, estou aí à disposição para dúvidas também, o que eu puder, né, ajudar a esclarecer, especialmente na parte de literatura, né, que meu foco é esse, literatura do século XVIII e do século XIX. Tá bom? Deixa isso aí. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, pelas ideias. É muito importante, né, a iniciativa de vocês, principalmente por tentar compor uma mesa heterogênea, assim, né, pessoas de origens diferentes, perspectivas diferentes. Acho isso muito importante, principalmente no combate, né, ao racismo, ao machismo. Então, queria começar parabenizando aí a iniciativa de vocês por isso. Tudo junto e misturado. Isso aí. Eu sou artista visual, escritor, ilustrador e também professor. Comecei minha carreira assim, na escrita, mais jovem, e aí durante a faculdade entrei para um coletivo de fantasia, um coletivo fabulário. Lá em Chifre teve várias discussões aí sobre o fantástico e tudo mais. E eu sempre também tive esse fascínio pelo fantástico, partindo também das histórias de vampiro. Então, comecei por aí. E conhecendo um pouco da literatura
literatura, assim, eu sempre fui me interessando por esses temas, né, mais de fantasia, e aí fui conhecendo Tolkien, depois Harry Potter, essas coisas todas. E depois eu fui me voltando mais, buscando mais a literatura afro-brasileira e buscando mais autores negros para ir compondo meu background, assim, tudo mais. No meu trabalho de arte, eu busco sempre misturar a literatura e o visual, né? Tanto que quando eu me formei no meu TCC, meu trabalho foi todo voltado em volta de escrever um conto, e aí nesse conto eu fui misturando histórias de família, lendas pessoais, com outras histórias do Brasil e tudo mais, aspectos da psicologia, né? Essa coisa do surrealismo, para criar minhas histórias, e em cima disso eu produzi depois meus trabalhos, né? E aí comecei a me autopublicar mais recentemente, a partir de 2019, que eu lancei o meu primeiro livro de poesia, que é o Pedra Polida. E aí eu fiz todo o trabalho, né, de edição, de gravação, capa, tudo, porque esse trabalho de auto-publicar, você tem que acabar dominando todas as áreas, né, e aí minha formação também como design ajudou, depois trabalhei também em algumas editoras. Aí depois eu me juntei ao coletivo Pretos e Contos, isso mais recentemente, durante a pandemia, que a gente formou um coletivo de escritores negros, e lá a gente publicou primeiro um e-book, Pretos e Contos volume 1, e o Pretos e Contos volume 2, que a gente publicou em 2021, e a gente fez uma vaquinha, né, para produzir um livro impresso, e concorremos ao Jabuti em 2022, nós chegamos aos 5 finalistas da categoria Contos, né? E aí foi a primeira antologia a chegar tão longe no Jabuti. Antecessores já teve o Cadernos Negros também, que é uma antologia também de escritores negros que já chegou também aos finalistas do Jabuti, mas até os 5 finalistas ali fomos um dos primeiros. E também em 2021 lancei meu livro, que é uma coletânea de poemas, crônicas e contos, que é o Retratos Apagados, também, que eu me autopubliquei também. Talvez, resumindo. Agora, por último, e mais não menos importante, com certeza. Boa tarde, gente. Acho que estamos todos nostálgicos aqui hoje, né? Estou me sentindo resgatada. Eu sou do Vale do Ribeira, eu sou do interior. Eu cresci vivendo histórias de periferia rural, vivendo histórias de mato e de tudo que a gente tem medo, do desconhecido, e entre eles também sobre fantasmas. Hoje eu apresento um podcast chamado Aconteceu Comigo, onde nós temos relatos de experiências sobrenaturais, de mistérios e às vezes até duvidosas, né? E no programa a gente lê, comenta, vive aquilo, cria uma conexão com a história e depois transmite isso para a pessoa que está ouvindo, criando com ela também uma conexão com a história e trocando ideias e experiências que no fim é sobre nós mesmos, sobre a nossa humanidade. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada a todo mundo que me convidou. Quando eu vim para São Paulo, o primeiro bairro que eu morei foi aqui perto, em Santa Cruz, e a primeira biblioteca que eu frequentei foi aqui, a Viriato, e aqui também eu conheci muita gente que estavam aqui deste lado. É a primeira vez que eu estou aqui na Real, né? Antes eu estava aí também, e estou muito feliz por isso. Espero que seja uma boa conversa pra gente, viu? E eu me chamo isso de sincronicidade. Bom, gente, eu vou agora falar um pouquinho sobre o fantasma, entrar no tema propriamente dito, mas eu sou um homem de letras, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade às vezes para a oralidade, então me desculpem aí, mas eu preparei um pequeno texto que eu vou dar uma lida rápida para a gente poder entrar no texto. No texto eu fico mais à vontade, com certeza. Se você acredita em fantasmas, não está sozinho. Culturas de todo o mundo acreditam em espíritos que sobrevivem à morte para viver em outro reino. Na verdade, os fantasmas estão
estão entre os fenômenos paranormais mais amplamente aceitos. Milhões de pessoas estão interessadas em fantasmas e milhares leem histórias de fantasmas todos os dias. Uma pesquisa da Ipsos de 2019 descobriu que 46% dos americanos dizem que realmente acreditam em fantasmas, mas eles são bem criteriosos em suas crenças de mortos-vivos, já que apenas 7% dos entrevistados disseram acreditar em vampiro. Em Taiwan, cerca de 90% das pessoas relatam terem visto fantasmas. Países asiáticos como Japão, Coreia e Vietnã celebram o Dia dos Fantasmas, quando os mortos vagueiam pela Terra durante 24 horas em busca de comida e conforto. Na China, o Festival dos Fantasmas celebra o dia em que os espíritos ancestrais saem do submundo. As celebrações incluem incenso e queima de papel machê, além de jantares vegetarianos com cadeiras vazias para os espíritos, é claro. A ideia de que os mortos permanecem conosco em espírito é bem antiga. Aparecendo em inúmeras histórias da Bíblia, a Macbeth e Hamlet de Shakespeare. Até se criou um gênero literário chamado Histórias de Fantasma. Essa crença em fantasmas oferece conforto a muitas pessoas. Quem não quer acreditar que nossos queridos familiares, mas falecidos, não estão cuidando de nós em nossos momentos de necessidade? As pessoas tentam, ou alegam, se comunicar com espíritos há séculos. Na Inglaterra vitoriana, por exemplo, era moda que as senhoras da classe alta realizassem sessões espíritas em seus salões depois do chá e bolinhos com os seus amigos. Clubes dedicados à busca de evidências fantasmagóricas foram criadas em universidades de prestígio, incluindo Cambridge e Oxford. Em 1882, na organização mais proeminente da época, a Sociedade para a Pesquisa Psíquica, uma aristocrata chamada Eleanor Sidgwick começou a investigar a veracidade dos fenômenos psíquicos. Ela pode ser considerada a caça-fantasma original. Recentemente, caça-fantasma se tornou bem conhecido por causa da série Os Caçadores de Fantasma, que exibiu 230 episódios. É bem verdade que se diga que eles não confirmaram a existência de fantasma. O show, porém, gerou dezenas de spin-off, séries derivadas e inúmeros imitadores. Parte da dificuldade em investigar fantasma é que não existe uma definição universalmente aceita do que é um fantasma. Alguns acreditam que são espíritos dos mortos, que por qualquer motivo se perdem a caminho do outro lado. Outros afirmam que os fantasmas são entidades telepáticas projetadas no mundo a partir das nossas mentes. Outros ainda criaram suas próprias categorias para diferentes tipos de fantasma, como poltergeist, assombrações residuais, espíritos inteligentes e pessoas assombras. Claro, é como especular sobre as diferentes raças de elfos e fadas, ou de dragões. Existem tantos tipos de fantasma quanto você quiser. Todos os caçadores de fantasma afirmam ser científicos. A maioria passa essa ideia porque usam equipamentos científicos de alta tecnologia, como contadores Geiger, detectores de campo eletromagnéticos, detectores de íons, câmeras infravermelhos, microfones sensíveis e toda uma parafernália. Outros pesquisadores afirmam que a razão do fantasma não parecer ser comprovado é porque não temos a tecnologia certa para encontrar ou detectar o mundo espiritual. A maioria das pessoas que acreditam em fantasma cresceu em uma casa onde a existência de espíritos era aceita, ou elas tiveram alguma experiência pessoal. Albert Einstein sugeriu uma base científica para a realidade dos fantasmas, com base na primeira lei da termodinâmica. Se a energia não pode ser criada ou destruída, ela apenas muda de forma. Então, o que acontece com a energia do nosso corpo quando morremos? Isso poderia, de alguma forma, se manifestar como um fantasma? Na física básica, a
resposta é muito simples e nada misteriosa. Depois que uma pessoa morre, a energia do seu corpo vai para onde a energia de todos os outros organismos vão após a morte, ou seja, para o meio ambiente. A energia é liberada na forma de calor e o corpo é transferido para animais que se alimentam dele, ou seja, animais selvagens se formos enterrados, ou vermes e bactérias se formos enterrados, ou as plantas que nos absorvem. Existem muitas contradições sobre fantasma. Por exemplo, os fantasmas são materiais ou não? Eles podem se mover através de objetos sólidos sem perturbá-los? Ou podem fechar portas e jogar objetos pela sala? Se os fantasmas são almas humanas, por que eles aparecem vestidos com objetos inanimados, como chapéus, bengalas, vestidos ou lençóis? Não falar dos relatos de trens fantasmas, carros, carruagens e navios. Se os fantasmas são os espíritos daqueles cujas mortes não foram vingadas, por que existem assassinatos não resolvidos? Afinal, os fantasmas se comunicam com médios psíquicos e devem ser capazes de identificar seus assassinos para a polícia, não? As perguntas continuam. Enfim, a caça aos fantasmas não tem nada a ver com evidências. Se fosse assim, a busca teria sido abandonada há muito tempo. Em vez disso, trata-se de se divertir com amigos e familiares, contar histórias e o prazer de fingir que se está à beira do desconhecido. Afinal, todo mundo adora uma boa história de fantasma. Então, isso posto, vamos agora falar propriamente do tema. O Cid, ele editou junto com a editora Clepsida, junto com a editora Ex Machina, do querido Bruno Costa, uma coletânea com os clássicos de fantasma. Acho que o principal, um dos melhores livros de fantasmas que existem hoje no mercado. E eles estão agora, inclusive, preparando uma segunda edição. Está no Catarse, quem tiver interesse pode entrar e adquirir o livro através do Catarse. Então, Cid, eu queria começar com você justamente falando a respeito do livro, propriamente, da edição que você preparou, e da parte da literatura de fantasmas, e aí a gente pode depois voltar aos outros dois. A gente, muitas vezes, fala do nosso próprio trabalho com muita modéstia, né, para a gente também não passar vergonha, né, mas em alguns casos, eu acho que a gente precisa ser um pouco enfático, né, quando a gente realmente consegue atingir o que a gente acha que é minimamente, né, um produto de excelência, né. Então, eu acho que nesse caso, eu não vou ser modesto, eu posso falar que hoje, na primeira edição, a antologia mais abrangente de língua portuguesa. E quando eu falo abrangente, eu falo em termos de diversidade, não estou falando em termos de número de contos, né? Porque esse livro tem 29 narrativas, sendo 9 nacionais, né? E agora, na segunda edição, ele já está, né, ele vai crescendo conforme a gente arrecada, né, no Catarse, ele já está com 38 contos. Mas quando eu falo em abrangência, estou falando em número de países representados, em diversidade geográfica, histórica, de gênero e temática. Então, assim, os principais temas, as principais linhas, os principais momentos estão representados. Eu acho muito importante isso porque é muito fácil a gente falar de algo tão rico e tão diverso como a literatura com e de fantasmas, porque é algo que existe em todas as culturas e praticamente em todas as literaturas, né? Então eu falaria o seguinte: a gente precisa muitas vezes estabelecer recortes, estabelecer limites para fazer de uma forma bem feita uma proposta que não seja, né, megalomaníaca, que não queira abraçar o mundo. Então, se a gente for pensar hoje na literatura, não apenas que apresenta fantasmas, mas que coloca a aparição, o espectro, como núcleo narrativo, né, como parte importante da sua sequência narrativa, nós temos aí duas tradições muito claras, aí, muito bem marcadas por diferenças culturais gritantes, que é a ocidental e a oriental. Na ocidental a gente tem ali um epicentro que é a Inglaterra, e na oriental, o Japão. Né? E não por acaso são dois países que têm na sua cultura um incentivo lúdico para a criação dessas histórias. Então, a Inglaterra tem uma tradição de séculos,
né, que envolve contação de histórias de fantasmas no Natal. Né? Então a gente, no Brasil, não associa o Natal a esse tipo de contação de história, mas na Inglaterra isso é muito comum. E alguns dos grandes mestres da literatura de fantasma, por exemplo, se a gente pegar o Emer James, né, o Henry James, se você for ver como que eles criavam as suas histórias, muitas vezes eles vão dizer que começaram ou que criaram algumas delas para contar para sua família, para os filhos, para os netos, nesses eventos. Né? E do outro lado do mundo, o Japão tem um tipo de desafio, uma brincadeira que se chama A Noite das 100 Histórias de Fantasmas, que você tem ali pessoas que se reúnem e acendem 100 velas e vão passar uma noite em algum lugar, especialmente, né, se for um lugar mais restrito, mais fechado, e essas pessoas vão contar, cada uma história que a gente chamaria de causo, né, porque são histórias que supostamente teriam ali um tom mais verídico mesmo. Né? Não é necessariamente uma narrativa ficcional para entretenimento, mas é algo que é apresentado ali como aquela clássica aconteceu comigo ou aconteceu com um conhecido de um conhecido meu, e a cada história uma vela é apagada até que a sala vai cada vez mais mergulhando nessa escuridão, e a expectativa é que, apagada a última vela, você cria um ambiente propício para invocação de um ser sobrenatural. Né? Então, essas brincadeiras culturais que são tradicionais estimulam, né, a criatividade de escritores que preparam o material para esses eventos e depois transformam isso em conteúdos de coletâneas, né, de antologias. E aí, não por acaso, então, esses dois países se destacam de alguma forma e todos os outros de alguma forma. Né? Então, no Ocidente, a gente tem muitos países criando suas histórias, tomando essas histórias inglesas como protótipos, e o mesmo acontece no Japão, que tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: para a gente falar de literatura de fantasma, a gente tem que ter em mente que no Ocidente a relação com o fantasma é completamente diferente do que no Oriente. Então a cultura oriental, especialmente ali no Japão, né, quando você vai pensar na presença dessas criaturas, desses entes na literatura, frequentemente você está lidando com pessoas que trazem algo tradicional da sua cultura. Né? O Japão vai beber muito da mitologia chinesa, dos clássicos chineses, né? E eles não vão tratar aquilo como algo fictício da esfera do entretenimento, eles vão tratar aquilo como uma espécie de uma reverência, né? Porque você está lidando com características que muitas vezes ainda fazem parte da visão de mundo daquelas pessoas. Né? Você tem ali um respeito a essa cultura ancestral, e quanto mais esses clássicos chineses e também os clássicos japoneses ali do século X e XVIII vão ganhando novas traduções, porque hoje no Japão você precisa traduzir, né, para o japonês moderno essas obras ali do século X, que foram produzidas no próprio país, né, senão ninguém entende. Quanto mais elas vão ganhando novas versões, mais você vai tendo, né, desde o século XVIII até hoje, mais você vai tendo pessoas interessadas em honrar essa tradição. Né? Então, o que a gente fez quando a gente decidiu fazer esse livro foi tomar uma dessas tradições como base. Então, a gente decidiu explorar a tradição ocidental. É um livro que tem, então, os contos clássicos da tradição ocidental. Foi a primeira coisa que a gente fez, porque senão a gente teria aí um monstro, não seria um livro, seria um calhamaço gigantesco. E aí, o que a gente fez? A gente, dentro da tradição ocidental, tentou explorar essa diferença básica que existe em relação à tradição oriental, que é a seguinte: houve o iluminismo, né, na Europa. Então a gente tem uma espécie de divisão muito clara no século XVIII entre como os autores, como os poetas tratavam essa matéria nas suas obras. Antes do iluminismo, você não tem contos de fantasma, você não tem uma poesia de fantasma, você não tem baladas de fantasma, né, como gêneros. Você tem algo que é o seguinte: relatos que vão tentar comprovar a existência de fantasmas. Né? Muitas vezes, pessoas que acreditam na existência desses seres vão tentar, de alguma forma,
por meio de um testemunho, né, mostrar como que é necessário levar isso a sério. Né? Então, a existência de fantasmas como algo que faz parte do dia a dia. Né? E por isso, então, a gente colocou no livro alguns contos, né? E às vezes nem são contos, né? Às vezes são trechos de sagas, por exemplo, que a gente vai tratar como predecessores. Então, o que veio antes. Né? Quando acontece o iluminismo, vocês têm ali uma quebra da mentalidade mágica, né? que era corrente. Então, você passa a ter um consenso social de que certas coisas devem ser tratadas como crenças mais particulares. Então, se você acredita em fantasma, você muitas vezes vai lidar, né, com esse assunto na esfera mais particular, mais intimista, mais doméstica. Você não vai defender publicamente, né, a existência de algo de difícil comprovação científica. Então, existe aí um momento de ruptura, porque a partir do iluminismo, você tem a criação de obras que vão tratar o fantasma não como um dado do mundo sensível, comprovável, que um relato pode reforçar como algo da experiência empírica. Vocês vão ter algo que é como se fosse um espólio de guerra. A racionalidade venceu e essas criaturas do passado passam a ser vistas como troféus que podem ser usadas para o entretenimento. Então, o lobisomem, o fantasma, o vampiro, tudo que faz parte de uma visão de mundo que não é mais vista como uma cosmologia, mas sim como superstição, passa a ser ali, cada uma dessas criaturas, um tijolinho que você pode colocar nessa sua construção literária. Então você pode brincar com o fantasma e fazer com que ele tenha qualquer tipo de função narrativa. E isso é o que torna o conto de fantasma rico, porque estudar a literatura de fantasma, a ficção que usa fantasmas, é estudar a mentalidade do seu tempo. O que o fantasma está representando? Né? Então vocês podem ter, por exemplo, em vez de aquela coisa sempre monotemática de, olha, fantasmas existem, fantasmas, olha só que inexplicável esse fato, olha só como que isso que aconteceu prova que fantasmas existem. Em vez de você ter isso, você passa a ter coisas do tipo o gótico usando o fantasma, especialmente nas histórias escritas por mulheres, para criar narrativas catárticas ali, de vingança da mulher oprimida pelo patriarcado. A freira que é morta, que volta como fantasma para se vingar. Né? Ou então a questão moral, né, nas baladas macabras alemãs, em que você tem, por exemplo, o fantasma sendo usado de forma até bem moralista, assim, para que você não tenha blasfêmia, né, de viúvas quando o marido morre na guerra, por exemplo. Então, assim, poxa, morreu seu marido na guerra, você está culpando Deus. Então você tem uma história em que o noivo volta, né? Você quer mesmo? Tem certeza que você quer ele de volta mesmo? É isso que você quer para sua vida? Então toma. Aí aparece o fantasma e fala, você queria casar? Não aceitou minha morte? Então vamos casar, só que vamos casar no túmulo. Né? E aí, geralmente, por conta da postura dessa mulher, ela vai ser condenada, vai virar parte de uma assombração. E isso tem também um caráter educativo, né, que é a ideia da literatura e da poesia sendo usada para criar alertas sobre o luto. Então, muitas vezes vocês têm o fantasma sendo usado como parte de uma espécie de aquelas cautionary tales, né, aquelas histórias moralizantes, que assim, poxa, morreu sua esposa, morreu seu marido. Se você ficar perseguindo esse fantasma, você vai para o túmulo também, você vai morrer de desgosto. Né? Então, assim, simbolicamente você tem essa função, que é muito comum. Né? Outras também, por exemplo, o fantasma como a projeção psicológica da opressão. Né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, o Papel de Parede Amarelo, né, um conto sobre machismo, que vai mostrar como que a psique dessa mulher, né, que é a protagonista, é esmagada, né, até gerar um duplo fantasmagórico dela querendo se libertar de uma forma completamente animalesca. Então, a gente vai mudando de época e vai vendo como que você usa o fantasma para diferentes fins. Né? Um exemplo que a gente pode pegar também, que é muito ilustrativo, é quando a gente compara coisas mais ou menos semelhantes. Então, por exemplo, vamos pegar
contos de monges fantasmas. Se você pega um conto espanhol católico, você pega um conto luterano alemão e os dois vão tratar de monges fantasmas, você vai entender claramente qual que é a oposição que se dá ali entre a visão religiosa desses povos, né, e como que eles querem goticizar o outro. Então, como que eles querem, de alguma forma, reafirmar sua identidade, tornando o outro lado, né, como algo vilanesco. Né? Então, eles vão fazer, por exemplo, conto alemão chamado Conclave de Cadáveres, uma lenda alemã. O cara, coroinha, entra numa parte ali do convento que é a cripta, onde estão vários monges mumificados. Só que ele entra num dia que é o conclave dos cadáveres. Então está marcada ali a reunião desses fantasmas. E ele presencia esses monges, né, mumificados ganhando, né, uma capacidade de se mover, de conversar, de se reunir. E ele testemunha, então, a conversa entre eles. E são almas amaldiçoadas pelo sofrimento eterno. Por quê? Porque eram parte da Inquisição e perseguiram, né, as pessoas. Então, é o luterano falando, olha, o católico do passado é criminoso. A gente precisa tirar isso, né, da perspectiva de que isso um dia volte. Isso tem que ser eliminado da história. Né? A gente vive algo melhor do que isso. Olha como esse passado católico foi terrível. Né? Algo que a gente vê hoje, por exemplo, no nazismo. Né? Então, assim, você ter essa constante necessidade de falar, gente, isso acabou, isso foi terrível, vamos deixar isso para trás antes que isso volte. Né? Aí você pega, por exemplo, um espanhol como o Salvador Becker, que vai fazer quase na mesma época uma história sobre um músico que era um devasso e ele quer, como parte do seu arrependimento, né, por ter cometido muitos crimes, ele quer compor uma música sagrada, um cântico, né, sobre a misericórdia de Deus para presentear a igreja como forma de redenção. E para se inspirar, o que ele faz? Ele vai visitar as ruínas de um templo abandonado e assombrado, né, para ouvir algo que acontece ali também de vez em quando, uma aparição, né, periódica. E ele vai justamente quando aquilo vai acontecer, que é o Miserere, que é quando esses monges vão cantar, né, o Salmo 51, que é o Salmo da Misericórdia Divina. E ele vai lá para se inspirar e acaba arrepiado, porque é a coisa mais sinistra que existe. Mas aqueles monges, eles foram mortos por nobres. Eles foram mortos numa invasão de nobres que queriam tomar aquele templo, né, para fazer suas orgias, etc. Ou seja, os monges são vítimas ali. Né? Então, assim, no catolicismo vai aparecer esse tipo de fantasma, por exemplo, que é algo que está preservado, né, no além, está marcado naquele espaço como um crime que não se resolve, né, e que, portanto, volta. Mas vocês veem a diferença, né? Em um caso você usa o fantasma para criticar o catolicismo, em outro você usa o fantasma para criticar quem ataca o catolicismo. Né? Então é muito interessante a gente observar como que a literatura tem essa capacidade. Né? E a gente tem feito esse trabalho, a gente tem feito, por exemplo, pesquisas sobre as principais lendas. Então, assim, o holandês voador, a dama branca, a freira sangrenta, né? Que são, assim, os principais temas dos fantasmas na Europa. A gente conseguiu já publicar, ou a gente já deixou no esquema para publicar, né, por exemplo, nessa segunda edição. E a gente está tentando trazer um pouco dessa diversidade para falar, olha, não é simplesmente que a gente quer trazer para o Brasil traduções de não sei quantos contos de fantasma, tudo do mesmo país, tudo da mesma língua, tudo no mesmo tema. Não, é assim, olha, vamos ver como que eles dialogam entre si, como que cada tema constrói a percepção e o entendimento de uma nova época, como que a gente tem, né, tensões entre essas histórias, porque depois começa a aparecer, né, conforme a gente chega perto do século XX, fantasma na cadeira, fantasma na boneca, você começa a ter fantasma que você não sabe se é metáfora ou não, se é loucura ou não, começa a ficar tudo mais interessante conforme a gente se aproxima do modernismo. Então, Virginia Woolf vai fazer Uma Casa Assombrada com uma metáfora muito poderosa da vida de um casal. Né? O casal é o fantasma, né? Ou o casal está lidando com fantasmas, então o casamento passa a ser uma metáfora fantasmagórica. Né? A gente tem casos incríveis, assim,
de lendas medievais sendo ressignificadas, né? Então, eu acho que assim, é muito interessante, eu acho que para a gente poder olhar, né, para uma seleção bem feita desses contos e tentar entender o que aquilo representa, com o que aquilo dialoga, né? Então, eu acho que para mim hoje isso é o mais interessante, é tentar entender assim, de que forma essas histórias se constituíram, com o que elas dialogavam, o que elas defendem, porque isso mostra o fantasma sendo usado como um instrumento retórico e como um instrumento ideológico também. Então, eu acredito que até hoje dê para fazer isso. Se a gente pegar até hoje, né, embora não seja a minha especialidade, né, século XXI, nem século XX da metade para cá, mas ainda dá para a gente discutir muito como isso é feito até hoje. Na Idade Média, se acreditava que almas presas no purgatório precisariam de indulgências para poderem sair do purgatório. E foi uma das razões justamente de Lutero ter brigado com a igreja e a partir disso criado o protestantismo, ou seja, houve uma cisão enorme e hoje o que a gente tem de protestantismo tem uma ligação forte com isso, porque se gastava-se muita grana para poder pagar com que a alma do seu falecido saísse do purgatório e fosse para o paraíso. O Lutero dizia que não tem essa coisa de purgatório, não tem que pagar nada para a alma sair do purgatório. Ou você vai para o paraíso ou vai para o inferno, ponto. Então, veio como essa coisa de alma do purgatório, ou seja, fantasmas presos, foi interessante na própria história da religião que a gente tem. Mas, falando em religião, o Diogo faz um trabalho interessante com o surrealismo africano, com temáticas voltadas para esse aspecto religioso também. E qual é a sua visão desse sentido? Caminha por aí. Na minha escrita, assim, né, eu tenho buscado pesquisar mais sobre a mitologia africana, dos povos africanos, de diferentes etnias, né, e pensar nessa ancestralidade, e colocar essa ancestralidade na minha escrita, né. E aí a gente vai esbarrando justamente nisso, né. Por exemplo, minha família, minha avó, ela é muito católica. Eu não tive um contato com as religiões africanas, assim, na minha infância, nem nada disso. E minha avó, ela tinha muito esse receio do contato com essa esfera das religiões africanas, né? Então, ela teve essa criação também muito católica. E aí, eu e os meus irmãos, a gente vai crescendo, eu tenho uma irmã mais nova e um mais velho, né? A gente vai se distanciando dessa coisa do cristianismo e vai buscando outras relações também, né, com essa coisa do Deus, do acreditar, da fé. E aí nessas minhas pesquisas eu vou vendo muito essa questão, né, do fantasma sendo usado, essa metáfora do fantasma, né, com a relação mesmo da morte, né, do ser humano com a morte, e como isso é uma construção social e cultural, né. Então, por exemplo, vindo do cristianismo, né, essa história europeia, essa relação com a morte tem muita questão do medo de tentar vencer a morte, né, pela imortalidade, aí vão vir as histórias de vampiro, né, e já nas religiões, nas culturas, por exemplo, Yorubá, o contato com a morte é um contato mais apaziguado, tem essa luta por não morrer, né, e tem esse contato mais próximo, né, da busca do ancestral. Então, quando o seu ancestral morre, para você, ele aparecer para você em sonho, ele é um presságio positivo, né, diferente de um encontro fantasma e ter uma outra carga cultural, né? Você vai ter o medo do fantasma, a vingança do fantasma, mas já para uma cultura iorubá, não. Quando a gente encontra o fantasma, ele vai vir em sonho, né? Ou então quando você tem o contato com o orixá no candomblé, né? O orixá, ele não é um fantasma, né? Ele é um ser superior, né? E ele não toma o corpo da pessoa que está ali, ele se apresenta ali, mas ele não é um fantasma, né? Algo do morto que volta à vida, né? Então é uma relação diferente, assim, desse contato da morte.
E isso é muito interessante para ver as abordagens que você tem na literatura também sobre isso. Então, tem um livro de uma escritora negra, Um Exu em Nova York. É um livro de contos em que ela vai tendo vários contos, né, que tem essa relação com o Exu, a figura do Exu, que é uma figura muito interessante e aparece em várias culturas africanas de forma diferente. Então, para o Yorubá vai ser o Exu. No voodoo do povo Fon, aí vai aparecer como um Guedé, que é um outro tipo de ser, que é um Loa. Então tem várias coisas que a gente pode abordar sobre isso, assim, é muito interessante. E aí nesse livro do Exu em Nova York, né, um livro de contos, o Exu aparece como um ser, né, que vai trazer algum presságio, vai parabenizar aquela pessoa que ela está encontrando, então ele vai ser uma coisa positiva, né? E é uma forma interessante de pensar também essa relação do fantasma, diferente da cultura europeia, que ele vai aparecer sempre, muitas vezes, né, não sempre, mas desprendido de um corpo, né? E aí nas outras culturas, esse espírito está ligado ou no corpo, ele se apresenta no corpo ou num objeto, né? E ou então ele vem do animal, se transforma do animal, tem essa junção do animal, né? Então são várias abordagens diferentes que a gente pode então na literatura negra, de um modo geral, então como que os fantasmas aparecem? Aí vai depender muito da abordagem da cultura mesmo. Então, por exemplo, o voodoo mesmo, que ele vai começar a ser mais falado a partir da Revolução Haitiana, né? Que fim dali em 1804. Então, no voodoo, por exemplo, tem a questão do zumbi. Então, essa palavra zumbi, ela vem do povo Fon e da cultura do voodoo. E muito do que eu tive contato com a cultura voodoo foi a partir do Pica-Pau, né? O voodoo é Pajacu, voodoo é Pajacu. Então a gente tem essa relação com as religiões do voodoo, da religião africana, muito deturpada por Hollywood, né? Então, justamente o zumbi, que a gente tem ideia do zumbi, do voodoo, em relação a ele ser, na verdade, um golem, ou seja, é um cadáver que você coloca uma essência para que ele possa se movimentar, fazer as coisas do que você vai mandar. Ele não é propriamente um fantasma. Isso. Tem essa abordagem, né, essa leitura também um pouco mais recente de tentar justificar, né, por onde vem, se eles usavam algumas plantas, algumas coisas químicas para ter esse resultado, né? Mas tem essa história do zumbi ser um morto que voltou à vida. E aí, para eles, né, esse morto, ele morreu, foi enterrado e volta à vida, e aí ele vive, só que ele não tem o controle de si mesmo, ele é controlado por uma outra pessoa, um bancu, que trouxe esse ser de volta à vida, né? E aí, essa relação de controle, já para os Yorubás tem seria também esse zumbi, uma pessoa que morre, volta à vida, só que ela volta à vida em um lugar de um lugar distante de onde ela morava. Então a pessoa morreu, foi enterrada numa cidade, mas ela não era o tempo dela morrer. Então ela volta à vida em outro lugar que ninguém conhece ela, e aí ela pode viver como uma pessoa normal. Pode ter construído uma família, viver normalmente, até chegar a hora em que ela morre de verdade, que seria o momento de ela morrer. Porque para essas pessoas que morreram, mas não era o tempo dela, elas tinham um trato com o Lulu do Maré, que ela tinha que viver tal coisa e ela não viveu. Então ela tem que voltar à vida em outro lugar que ninguém conhece ela, para viver essa experiência que ela está programada já a viver, e aí ela morre. E se alguém que conheceu ela encontrar essa pessoa, ela desaparece. Ela some do lugar que ela está. Então ela tem que reaparecer no lugar que ela não
viveu ainda, que ela não tem nenhuma relação com ninguém. Então, No século XIX, o espiritismo ele foi um movimento que ganhou muita força porque se acreditava que os mortos podiam falar com os vivos e se faziam aquelas sessões espíritas, as tábuas de Ouija. Existiam muitos relatos dessas conversas. E você lá no seu podcast, o pessoal comenta muito a respeito desses papos com fantasma e tem muita história de loira do banheiro. Olha, a gente tem bastante, viu? E é interessante como se passam os anos, passam os séculos, mudam-se de lugares, mas as histórias, as experiências, as sensações, é tudo sobre nós mesmos, como nós vivemos e como nós projetamos isso, seja na nossa ancestralidade, que quando a gente está em paz com a nossa ancestralidade, a gente vê de forma diferente, como principalmente do entretenimento. Eu achei bem interessante como o Cid falou do entretenimento, e eu estava até pensando o quanto nós, como brasileiros, a gente vive essas histórias, né? Essa oralidade de experiências, de relatos, passamos para frente, questionamos outras pessoas e ainda continuamos a viver isso. A gente continua passando por isso. O programa é um podcast onde eu leio histórias de experiências de outras pessoas. E eu escolhi acreditar. Eu escolho acreditar em tudo isso, eu escolho abraçar tudo isso, eu escolho acreditar que as experiências do Diogo são verdadeiras, mesmo que eu não acredite naquilo que ele está vivendo, mas são verdadeiras porque ele viveu essas sensações, se ele tiver um susto, ele vai viver o medo, se for bom para ele vai viver um fofossusto, que eu chamo fofossusto, é quando a gente leva um susto com algum fantasma, com algum espírito, mas aí é ancestral, a gente fica feliz, né? E esses sentimentos são verdadeiros, a gente sente isso. Então eu escolho acreditar nesses relatos, Você acredita em fantasma, então é isso? Eu acredito em fantasma, hein? Até naquele que tá lá no canto ali atrás olhando pra gente. Eu Espero escolho. que ele esteja gostando da palestra. Eu também, por favor. Eu escolho acreditar sim, porque eu vejo histórias de espíritos, fantasmas, sendo religiões cristãs ou pagãs, como uma forma de vivermos no mundo e projetarmos essas experiências, nossas visões de mundo. Quando eu digo que eu acredito no que o Diogo vive, mesmo que eu não tenha vivido isso por causa dessas sensações, e porque nós temos sinais. Não são só histórias do nada também, sabe? Não é tipo, eu olhei pro teto, de repente aconteceu alguma coisa. Não, a gente vive situações relacionadas onde nós estamos, que nos causam medo e nos causam relações e nos conectam com isso. Então a gente tem histórias de fantasmas urbanas, né? O que acontece na cidade é de uma forma, né? Então a gente tem aqui São Paulo do trânsito, roubo, violência. Então nós temos lendas urbanas em escolas, nós temos lendas urbanas em esquinas, em lugares, onde esses lugares nos colocam em situação de medo, de anseio, e nos ligam isso espiritualmente também. Assim como no mato, né? Falando lá do Vale do Ribeira, falando em registro, nós temos histórias em que são parte de mim, né? Eu sou de lá, eu vim de lá, são parte de mim, da minha história, das pessoas que estão lá comigo, das pessoas que viveram lá. Então, se aconteceu ou não isso, se é verdade ou não, mas nós sentimos. Tipo, alguma coisa aconteceu. Pode não acontecer de fato ter o fantasma ali no canto, né, neste momento. Mas para algumas pessoas, ele realmente pode estar ali. Então, a pessoa que olhar para aquilo, né, um médium que olhar para ali e ver. Um médium, ele vive isso. Ele vive isso como fé, como profissão, ele tem toda a sua energia vital vivendo com aquilo. Então, ele vai viver aquela experiência. Estranho seria se ele não vivesse, né? Se ele falasse sobre isso e não vivesse. Então, ele vai viver, ele vai entrar aqui e vai olhar um fantasma ali, ou ele vai olhar uma entidade. Eu acho que também varia, mas estamos falando do outro lado, né? É meio difícil categorizar o outro lado, a gente categoriza como nós estamos vendo aqui como vivos, né? Mas o médium, ele pode ver um orixá, que não é um fantasma, mas é algo além de nós aqui, algo além desse visível, assim como o Cid pode olhar ali e ver um fantasma, sabe? Cada um vai olhar como se sente.
E a partir do momento que a gente abre essa porta, seja por uma religião ou seja apenas por curiosidade, por interesse, essa porta se abre para a gente. Pode ser que eu vou ver fantasmas em todos os lugares? Não, mas eu posso estar mais esperta, eu posso estar mais aberta e principalmente aberta à sensibilidade de outras pessoas. Como são as histórias de fantasmas no século XVII, XVIII e como elas são hoje, né? Como elas variam o momento que a gente vive, principalmente o momento de opressão e violência, que é quando a gente tem mais medo e acaba refletindo mais, e vai mudando. É isso. A morte é uma região desconhecida, cujas raias jamais viajante algum atravessou de volta. Frases do Hamlet em Shakespeare. Enfim, e que tipo de histórias que você está recebendo lá no teu podcast? Assim, qual a grande maioria e o que se fala a respeito de fantasmas nessas histórias? Olha, são N tipos de relatos, né? Desde os mais comuns aos os mais doidos. A gente não faz julgamento, mas a gente meio que tem uma pré-categorização, né? A gente vai padronizando. Então, acho que um dos relatos mais comuns que a gente tem, Brasil, assim, em diversos lugares, é um fofossusto de você encontrar a sua avó ou o seu avô depois que eles morreram. Isso, sim, é avó, você por aqui, tudo bem? Tem de todo tipo. Tem desde a pessoa que mora longe dos avós e aí, de repente, recebe uma visita de madrugada, no outro dia a pessoa morreu. Ou a pessoa está indo para a casa dos seus avós e aí passa alguém na rua, cumprimenta, é o avô ou a avó, mas quando a pessoa chega em casa, a pessoa já morreu, né? A maioria desses relatos, eles são todos muito emocionais, muito queridos, e é por isso que eu chamo de fofossusto, porque é aquele susto de aparecer um fantasma ali, mas é seu parente e você fica em paz. Então, eles são sinais, assim, que às vezes vem trazer paz para a pessoa, ou a pessoa se sente assim, e isso para ela é uma paz. Eu acho que outros relatos também muito comuns, e aí eu acho que esse tipo de relato ele mistura com a nossa história como brasileiros e como pessoas, que são os relatos de lendas urbanas, né? A loira do banheiro. A loira do banheiro, ela virou uma mítica mais fantasiosa, então poucas pessoas falam sobre isso, porque entra naquilo que o Cid falou, as pessoas passam a ter vergonha também de falar sobre isso publicamente. Mas histórias que são relacionadas a espíritos de ancestralidade é meio que emocionalmente mais aceito, né? Então, histórias de, por exemplo, convenção de almas na rua, né? Isso acontece principalmente em Minas e no norte do Brasil, muito, que é cidadezinhas, que principalmente do interior, onde tem aquela coisa de coreto, tem as ruazinhas simples, e aí você acorda de madrugada e tem uma procissão estranha passando. No outro dia ninguém sabe de nada. Você tá de cara com um bando de fantasmas. Tem os fantasmas passando pela rua. Então, esse relato é bem comum também. E eu acho que esse relato, ele cruza a nossa sociedade, principalmente por causa da colonização que a gente viveu aqui. Então, a gente tem histórias lá do Brasil Imperial, onde naquela época de invasão, né, foram invadidos aqui, e desde aquela época começou com essas histórias, porque o medo dessas pessoas que estavam invadindo. Então, a procissão de almas, ela vem desde o Brasil Imperial até hoje e no mesmo formato. Pessoas que estão ali em sofrimento, buscando um caminho para suas almas e passam pela sua cidade. Essas são as mas histórias a procissão bem... está indo para onde? Você sabe? Ninguém achou o final dessa procissão ainda, hein? Talvez no cemitério. Eu gostei dessa história de fofossusto. Vou passar a usar. Vou passar a usar. Qual é o endereço do podcast que você acabou não falando? No Spotify, vocês podem encontrar como Aconteceu Comigo. Dentro do feed do Mundo Freak também. Então, se vocês não acharem Aconteceu Comigo, vocês procurem Mundo Freak e aí tem lá.
o programa, ele não é um programa onde eu estou ali julgando as histórias, como acontecia no Gugu Liberato, né, para quem passou pelos anos 90, né? Eu leio, aí geralmente eu tenho um convidado que lê também, e a gente fala as nossas impressões, né? E aí nessas impressões a gente conta histórias que aconteceram com a gente, porque a gente lembra também de pequenas coisas, de momentos que passaram por nossas vidas. E há uma troca entre eu e a pessoa que está conversando e a pessoa que está ouvindo. E depois também essa pessoa ela vai ouvir lugares que a gente cita e a pessoa, pô, minha cidade, lá também está acontecendo isso, na minha família já aconteceu isso, né? O relato que eu falei de avós e avós, isso é tão comum que as pessoas escutam e elas começam a mandar depois mais relatos, dizendo, isso também aconteceu, minha avó me visitou, eu vi, e a pessoa descreve, sabe, completamente a pessoa que aconteceu isso, e vai se criando uma conexão de pessoas com histórias de pessoas não vivas mais. E o seu trabalho, onde é que a gente pode achar ou saber mais a respeito do que você faz? Eu tenho o meu site, tem lá todas as informações dos meus outros projetos de literatura, arte, que é o diogonog.com.br. Também Diogo Nog. Isso, diogonog.com.br. Também no meu Instagram, que é o diogonog.arte, né? E por aí vocês vão ter contato com os meus escritos, que eu lá posto meus contos, né? Minhas pesquisas de arte, de ilustração e tudo mais, né? Sigam, gente. Nossa, maravilhoso o perfil dele. Lindo. E nos meus livros, né? Que esse aqui é o Pretos em Contos, que foi feito no coletivo, né? O coletivo Pretos em Contos também está no Instagram, pretos.em.contos. E aí nesse livro aqui tem essa questão também da ancestralidade e o conto como são contos curtos, de até 1.500 caracteres. Então, o legal desse livro, né, alguns contos aqui tem uma pegada mais de fantasma, de terror, mas diferente daqueles contos clássicos, que tem toda uma introdução, né, aquela coisa da racionalidade lutando contra o inexplicável. Não, aqui no conto curto acontece a situação e você já recebe e o conto já acaba muito rápido, né? Então tem o Pretos e Contos e o Retratos Apagados também, que é um livro que é uma coletânea de tudo que eu escrevi nos últimos tempos, né? Então tem poesia, umas crônicas que de um trabalho de arte que eu fiz, e os contos, que são contos longos e contos curtos. Os contos curtos de tamanhos variados, né? Mas nunca passando ali de 2.000 caracteres. E os contos longos, que aí já são histórias que eu investigo mais mitologia africana, a relação, né? Um dos contos que tem do livro, que tem a ver com fantasma, é o Bosque da Solidão, que eu gosto muito de investigar essa coisa do lugar assombrado, e tem a ver também com essa coisa de periferia, de Zona Oeste, que é onde eu nasci. E o Bosque da Solidão, na verdade, ele é uma junção, assim, né? Porque eu comecei a escrever ele a partir daquela canção de Niná, né? Nessa rua tem um bosque que se chama Solidão, dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Eu sempre achei essa musiquinha muito macabra, assim. E também, onde eu morava, lá no Zona Leste, tem um bairro chamado Cidade Campbell. E tem um terreno lá que é quase que um pântano, um declive, assim, você sobe 2 ladeiras que ladeiam ele. Ele é todo um lugar cheio de árvores, assim, que se afunda, assim. Então é um lugar que nunca teve casa, nunca teve nada, assim. E no topo dele tem uma escola que eu estudei. Mas aí vai descendo, são os 2 quarteirões de terreno baldio, que só tem árvores e é um declive, assim, que ninguém nunca nem sabe o que tem lá embaixo, né? Então vão se criando várias histórias sobre esse terreno, sobre o que pode ter ali. E aí eu imaginei esse lugar como o cenário do Bosque da Solidão. E sacada bem legal. Vão acontecendo vários causos, né? E você, Cid, como é que a gente faz para adquirir a segunda edição ampliada desse
espetacular coletânea de fantasmas? Olha, agora a gente está com um financiamento coletivo aberto no Catarse. Vocês podem entrar lá na campanha do Catarse procurando por contos de fantasma, na busca mesmo. Ou, se vocês tiverem uma memória boa, catarse.me, que é o domínio deles, /fantasmas, já entra lá. Então, só catarse.me/fantasmas. Os nossos outros livros, a gente tem outros livros também, né, de fantasmas. Eu trouxe alguns aqui. Esse aqui é o Fantasmagoriana, por exemplo, uma antologia de contos alemães de fantasmas, né, que apareceu na França. Então, é um francês traduzindo o que se produziu de melhor ali na época, na Alemanha, nesse tema, e é um livro que inspirou Frankenstein e O Vampiro do Polidori. Então, é um livro que eles leram lá, do Lord Byron. Né? Trouxe 2 romances também, são os 2 romances que consolidaram o gótico alemão, né, que é conhecido como Romance de Calafrios, lá. É um aparicionista do filósofo Friedrich Schiller e uma espécie de continuação / remake dele, porque o Schiller deixou inacabado esse romance, deixando abertas muitas pontas ali. Então, o Lorenz Flammenberg vai escrever O Necromante, que é uma tentativa de retomar o tema, né, e eles acabaram criando o Geisteseer-Roman, que é o primeiro filão do gótico alemão, chamado de romance necromântico. E é interessante porque aqui a gente está no final do século XVIII e a ideia é desmistificar, ou seja, os fantasmas que aparecem, eles estão ligados a uma discussão política e jurídica da época que tentava lidar com o fenômeno alemão dos necromantes, de gabinetes de necromancia. Então, os caras pegavam lá uma carroça e iam viajando pela Floresta Negra, pelos rincões da Alemanha, montavam espetáculos usando lanternas mágicas, as coisas mais avançadas de tecnologia óptica, para fazer encenações de invocação de espírito, né? E cobravam por isso. Então as pessoas iam para lá, pagavam para poder ter contato com espíritos que eram atores ali, que saíam de alçapões, que estavam ali diante de um apetrecho cenográfico absurdo. Então, velas que se apagavam sozinhas na hora certa, estralos muito altos, som de trovão, tudo que era feito no teatro para simular a tempestade, para simular magia, eles usavam para enganar as pessoas, né? E aí surgem esses romances para poder desmistificar isso. E a gente publicou os 2, né? Inclusive esses romances fizeram a Alemanha lá no final do século XVIII já editar uma lei que proibia que qualquer pessoa cobrasse dinheiro dos espectadores de qualquer templo ou espetáculo, usando o mote da invocação de espíritos. Hoje, né, a gente vê na nossa televisão até hoje, a gente vê isso. Né? E lá no século XVIII eles já estavam discutindo isso, as pessoas fazem parte dessa discussão. E a gente tem também esses livretos, né, que são contos góticos raros, que a gente traz nesse formato que a gente mandava para casa dos nossos assinantes, e a gente tem ainda, são 24 deles, e a gente tenta pegar ali o gótico britânico, e 8 deles são contos de fantasma, também com temas diversos. A gente tem o Holandês Voador, a Noiva Morta, a Freira Sangrenta, são algumas das principais lendas, né? Mas onde que a gente está? A gente está no YouTube, né? Só botar lá Sebo Clepsidra, nossos vídeos todos disponíveis. A gente está no Instagram, que é onde a gente usa. Basicamente a nossa comunicação se concentra lá. E a gente tem também um canal no Telegram, né? Só que o Telegram é via única só para a gente mandar anúncios, então não tem muita interação, vocês não podem mandar mensagem de volta, mas se for só para pegar a notícia, só procurar Sebo Clepsidra lá no Telegram. E o nosso site, né, onde estão os nossos produtos, é seboclepsidra.com.br. E aí vocês têm lá uma área só da nossa editora, porque a gente não vende só da nossa editora, a gente tem várias editoras independentes parceiras, mas os nossos vão estar lá separadinhos, né, numa seção específica. Mas a gente sempre gosta aí de participar de eventos, de bate-papo. A gente tem 2 lojas, então a gente faz sarau, a gente está sempre querendo fazer uma bagunça aí ligada à literatura de As lojas são onde? Boa. As 2 são aqui em São Paulo, né, no centro. Uma delas fica perto da Santa Casa, né, que é a Cesário Mota Júnior, na Vila Buarque, perto ali da festa, não sei se vocês conhecem, a faculdade
faculdade de Sociologia. Tem lá. É perto da Biblioteca Monteiro Lobato. Muito pertinho, exato. Fica a alguns metros, uns 30 metros do Monteiro Lobato. E tem outra na Frederico Abranches, pertinho do metrô Santa Cecília. Então, fica um quarteirão ali, Frederico Abranches, 411. E a outra, Cesário Malta Júnior, 296. Pertinho da Banca Curva, pertinho da Monteiro Lobato. É facinho de achar. Agora o Falcão está com o microfone. Quem quiser fazer alguma pergunta, só não perguntam se os fantasmas existem, porque a gente já teve a resposta. Então, eu queria fazer uma pergunta pro Cid, que é, como eu estou nessa jornada de escrever o meu primeiro romance, eu queria saber como que ele vê assim, o mercado literário para escritores nacionais de histórias de fantasmas e terror. Essa é uma pergunta que sempre eu acho bem delicada, porque ela tem dois lados meio opostos, assim, né? Tem um lado que a gente está vivendo um momento que é o melhor momento, né, nacional em termos de editoras dispostas a lançar esse tipo de material. Por outro lado, também é um momento em que você tem mais gente produzindo, e aí você acaba tendo dificuldade de encontrar editoras que estão disponíveis, né, que não estão atulhadas de trabalho e que não estão com seus catálogos ali já definidos para os próximos anos. Assim, né? Tem editora que eu conheço que você vai falar disso e você tem projetos por 5 anos já. Não tem como colocar outros. Porque realmente, assim, existem muitos projetos, existe um boom de interesse na literatura fantástica recente, só que as editoras, elas têm muitas limitações de logística, de distribuição. Então, assim, você não consegue fazer a editora independente crescer a ponto de ter um escritório, uma equipe para poder lançar vários livros por ano, e aí você vai tendo, então, esse gargalo, né? Isso é muito triste, porque tem muita gente boa preparando material bacana, né? Mais editoras entrando nesse filão. Então agora a gente teve várias editoras grandes, né, apostando na literatura nacional. criando selos, inclusive, específicos para o tema. Exatamente. Eu vim do interior hoje, né? Eu estou morando em Santa Bárbara do Oeste. No caminho eu vim ouvindo a live da Amanda, esqueci o sobrenome, Amanda Orlandi, eu acho, uma coisa assim, que lançou Predestinados pela Globo Livros, lá no Fantástico Cursos. Então, no caminho eu vim ouvindo, botei no bolso aqui e vim. Então, assim, a Globo Livros lançando o seu segundo livro de horror recentemente com material nacional, né? A gente teve aí Nova Fronteira, a gente teve uma série de grandes editoras lançando boxes de terror, primeiro com autores consagrados, né, da tradição, então Poe, Lovecraft, né, que vão aparecer aí em boxes com muitos conteúdos até meio inusitados para esse universo das grandes editoras. Então, box do Bram Stoker com contos é uma coisa que você não via antes, né? E muitas editoras focadas no material nacional. Então, assim, editora Grifo, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, se não me engano, lançando só material nacional com um enfoque muito grande no fantástico. A VEC também de Porto Alegre. A VEC também, do Arthur, que sempre dá espaço para quadrinhos, para contos também, né? Não só ali da região, mas né, do país inteiro. Tem várias, na verdade, né? A Draco, para quem faz quadrinhos de horror, tem espaço também. Inclusive, uma curiosidade, a Draco surgiu por causa do Fantasticon. Na verdade, ele veio, ele estava aqui fazendo uma pesquisa, né, de saber para onde é que ele ia fazer, e de repente ele descobriu o Fantasticon e falou, pô, esse nicho é muito interessante. Aí ele começou a publicar literatura fantástica e está aí até hoje. A Draco surgiu por causa daqui da biblioteca. Puxa, que demais. Não, isso aqui, eu estava comentando com o pessoal antes da gente começar, isso aqui, pô, me traz lembranças. 25 anos atrás eu estava aqui nesse palco, na HorrorCon, acho que foi a segunda ou terceira HorrorCon, falando sobre subcultura gótica. E é muito incrível, né, a gente ver como que esse tipo de evento cria laços e cria projetos, né, quase um nascedouro, né. Por isso que eu falei, ainda bem que a gente volta a fazer como a gente fazia, né, antigamente, porque
por mais que a gente tenha muita coisa legal rolando online, esse tipo de contato, assim, é mais rápido, ele é mais orgânico, ele cria vínculos mais fortes, assim. Então, fica aí, né, eu elogio a iniciativa de novo. Mas, basicamente é isso, assim, você tem várias editoras, né, dedicadas ao terror nacional, mas, assim, uma fila enorme de projetos sendo feitos e agendas muito estranguladas, assim, né? Então, mas depois a gente pode conversar um pouquinho mais, posso te passar uns contatos, assim, acho que próxima pergunta agora. Boa tarde, meu nome é Irair, eu sou um dos servidores aqui da biblioteca. Me perdoe, não estou lembrando o nome de vocês, mas que me vieram alguns pensamentos quando eu estava ouvindo a palestra. Ele até falou que a morte é uma viagem que ninguém voltou. É uma região desconhecida cujas raias jamais viajante algum atravessou de volta. Fantástico. E eu sou da mágica. E o Houdini, ele falou que se alguém pudesse voltar da morte, seria ele. Até hoje nós mágicos estamos esperando ver se ele consegue, porque ele foi o maior escapista de todos os tempos. E além disso foi um dos maiores denunciadores de magos fraudulentos que diziam que fantasmas existiam. Ele ia lá e provava que era tudo fraude, o pessoal estava querendo ganhar dinheiro. E ele foi um grande desmistificador dos fantasmas. Exatamente. E então, assim, aí uma pergunta, né, vai para todos, né, quando você, hoje em dia com esses filmes sobre mundos fantásticos, né, Marvel, DC e outros, cada um cria um universo, né, a gente viu agora o universo dos monstros, né, e eu vejo que os fãs fazem comparações, qual é o maior monstro. Então, aproveitando isso, quero fazer uma pergunta dentro do universo que eu vi que cada um falaram de fantasmas, mas falaram de visões de universos diferentes. Qual é o maior fantasma? É um fantasma em tamanho, em poder? Aí... Eu falei tanto já, vocês devem estar cansados. Eu diria o seguinte, nessas produções literárias, a ameaça maior que se mostra como fantasma, de forma às vezes dissimulada, é a morte. Então, por exemplo, se você pega essas baladas macabras alemãs, né, Lenore, por exemplo, do Gottfried August Bilger, é aquela ideia que eu falei, né, do luto. Então, a noiva enlutada, blasfemando porque o marido não volta, e quando ele aparece numa armadura negra batendo na porta dela à meia-noite, ela sobe da garupa do cavalo dele, ele vai falando para ela: a gente tem que ir rápido porque nosso leito nupcial está a 100 milhas daqui. E ele vai, e o cavalo vai espirrando faísca e começa a aparecer fantasma em volta, como se fosse um cortejo, assim, batendo palma e elogiando aquilo. E ela desesperada, e ele: calma, você tem medo dos mortos? E ela: não, mas por que você é tão rápido? Ele fala: porque os mortos cavalgam rápido, né? O Drácula tem essa frase, né? E aí o professor que cita essa balada e vai, né, essa loucura, e chega no lugar que é o leito, e é o túmulo dele, e se revela, né, as peças da armadura vão caindo, e não é o noivo dela, é a morte. Então, eu acho que existe uma tradição muito grande de você ter um fantasma como uma espécie de antecipação, né, dessa figura da presença da morte, né? Então, eu acho que não tem nada que nos ameace mais, nada que seja mais invencível, nada que seja mais inescrutável como ela. Então, eu iria por esse caminho aí. No terror cósmico, você tem os mitos de Cthulhu. E eu falei de forma errada o nome, porque se eu falar do nome pelo nome certo dele, ele vem aqui e vai consumir tudo. Próxima pergunta. Oi, meu nome é Beatriz e eu achei muito interessante quando vocês falaram sobre, tanto o Cid quanto o Diogo falaram sobre como as histórias de fantasma elas refletem não só a cultura, né, de onde o escritor está vindo, mas o momento social que aquilo está acontecendo.
E aí eu queria perguntar pra Ira se nas histórias que ela recebe, se você vê alguma coisa que reflete o nosso momento sociocultural. Se, tipo, nas histórias que você recebe, você vê alguma coisa, tipo, do momento onde o Brasil tá. Qual o papel das minas lá, hein? Olha, eu acho que isso acontece frequentemente, mas nem sempre tão expressivo quanto histórias mais antigas. Que como são histórias orais, elas vão se passando para frente, vão sendo acrescentadas e a gente leva um tempo para refletir. Mas a gente enxerga isso não só de agora, mas vindo de muito tempo. Histórias, por exemplo, contra o aborto, histórias sobre pessoas escravizadas, sobre a colonização. Então, esse tipo de coisa existe bastante. E é como que isso acontece? Por exemplo, lenda urbana de carro do palhaço que sai na rua para pegar criança, né? Como que isso começou? Como? Impedir crianças de irem para a rua. Então, o palhaço, o homem do saco. O homem do saco é um ótimo exemplo para falar sobre preconceito e sobre racismo. Porque é visto com o homem do saco que é o quê? Um homem pobre, preto, seja no interior ou seja numa cidade grande, que está na rua para pegar criança. Então, Preconceito puro. É preconceito puro, é racismo puro. Então isso vem de muito tempo, em que antigamente as pessoas passavam essas histórias para frente, algumas com propósito e outras não, sem perceber, iam passando para frente. E agora, né, nessa atual geração onde a gente está se discutindo mais sobre isso, a gente começa, peraí, tem uma coisa errada aqui. Sabe? Tipo, por que essas histórias estão falando de pegar a mulher e histórias racistas? Por que estão falando isso? E aí, se a gente para pensar e começa a analisar essas histórias, aí a gente vê tudo isso. E isso também acontece intrinsecamente. Às vezes a pessoa também não sabe que ela está fazendo isso, ela não percebe. Então, quando eu recebo uma história, ela passa por uma curadoria, a gente vai ler, a gente não vai julgar a parte espiritual, fantasia da coisa, mas a gente vai tentar entender. O que ela viu? Ela realmente viu um homem negro tentando atacar uma criança, uma mulher, ou isso é só um preconceito em que ela projetou que era aquilo, né? Às vezes, né, quando a gente fala de outras religiões, por exemplo, né, onde estamos num país onde existem diversas religiões e ao mesmo tempo somos intolerantes, né? Nós não aceitamos. O brasileiro, ele se vende como um país alegre, tralala, mas tipo, nós somos um país super conservador, né? E muito opressivo. Então, pessoas que estão vivendo religiões não pagãs, por exemplo, vão ser oprimidas com isso, que aquilo não é um fantasma, aquilo é o demônio, aquilo é o diabo. Então, isso reflete também o que a gente vive, reflete o que vem de antes e o de sempre. A pergunta vai ser para todos em geral, acho que é uma pergunta bem abrangente. Normalmente em histórias, a gente se vê sempre que o monstro mais tenebroso é sempre a pessoa que está viva, não a pessoa que está morta ou está assombrando algum local. E muitas dessas histórias tocam em pontos que até para quem escreve elas mesmo acaba sendo pesado demais. Então, a minha dúvida mesmo é tipo, se vocês já escreveram alguma história ou teve uma história que vocês não terminaram de ler, ou de continuar a escrever ela, porque se chegou a um ponto que foi pesado demais até para vocês que estavam fazendo aquela história. A escrita como uma forma de exorcizar, né, esses nossos próprios demônios é muito comum, né? Usar essa escrita para isso. Para mim, assim, os contos mais difíceis de terminar não são mais por uma questão assim, tipo, de encontrar um obstáculo pessoal. É mais uma questão do obstáculo da narrativa mesmo, ou de como solucionar aquele enredo, assim. Então, eu nunca tive uma história que eu não terminei por medo. Acho que o maior monstro que me persegue para não terminar meus escritos são o mundo capitalista mesmo. Então, isso aí eu tenho medo pra caramba. Quer dizer, página em branco nem pensar, né? Então, a página em branco é tranquilo. O problema é o mundo capitalista ali, nas suas costas, olhando para você, te perseguindo. Acho que esse aí é o
o maior problema, o maior monstro, o maior fantasma a se enfrentar para escrever. Oi, eu sou a Natasha. É uma alegria estar aqui hoje. Quero começar agradecendo. Eu vou tentar formular uma pergunta, uma para o Diogo e a outra para todos que estão aí. Eu trabalho numa companhia de dança, o Grupo Cena 11, e uma coisa que a gente pesquisa há 20 anos é a ideia de corpo voodoo, e ela foi hackeada da cultura voodoo, que você mencionou. E também tem acho que uma outra ideia que ela foi se transformando ao longo dos anos, que é uma ideia de vetor fantasma, que a gente trabalha na dança também. Que ela foi se transformando em outras coisas e virou, sei lá, viraram forças invisíveis que só aparecem através de outra coisa, que é o famoso através, que a gente estuda no corpo. E, sei lá, enfim, não vou ficar me estendendo muito para não viajar. Eu queria primeiro perguntar para o Diogo, que o Diogo conhece o trabalho, e também para quem tiver interesse, fica aí o convite. Como que você enxerga a migração dessa ideia, que tem conexão com a ideia de fantasma também, que no caso, sei lá, a gente, sei lá, coloca como se fosse uma provocação, que é como se a gente estivesse encantando a plateia com as coisas que a gente faz com o corpo. Como vocês enxergam isso? Como essa ideia de fantasma, ela opera no mundo de quem está lendo, vocês que estão produzindo ou que estão divulgando essas ideias, essas correntes. E principalmente para o Diogo, como ele enxerga essa ideia de voodoo, que a gente hackeou de alguma maneira, ou mesmo essa ideia de vetor fantasma, não só dizendo respeito a esse trabalho específico, mas em outras linguagens estéticas também, para além da literatura. Assim, que vocês, sei lá, escutando vocês, me veio muito, pode ser uma viagem minha, assim, mas, por exemplo, me veio muito um conceito, sei lá, de desaparecimento, de fantasmagoria que tem no trabalho da Francesca Woodman, por exemplo, né? Que ela foi se fotografou ao longo da vida inteira e tem toda uma história em torno do falecimento dela, por suicídio e tal, e a obra dela é bem fantasmagórica, assim, também. Como que vocês enxergam que como essas coisas migraram para outras linguagens estéticas? Se eu entendi, é uma dança onde você não tem mais o controle e você é dominado por alguma outra força, é isso? Sim e não. Sim, não. Tá. Não é um controle direto, mas é que essa foi bem direto que eu fiz pro Diogo, porque na hora que ele falou, eu falei, vou perguntar, não aguento. Essa relação do corpo para mim é muito interessante, porque é uma coisa que eu investigo muito na minha arte e tem muito a ver com a cultura, as diferentes formas de se ver a cultura africana, né? E ela na diáspora, né? Então, por exemplo, a questão do voodoo, a gente não percebe, e talvez seja um ponto a se pesquisar, qual foi a influência, né, dessas questões das religiões de matriz africana na construção atual da cultura pop atual no mundo todo. Né? Porque a gente não percebe isso, principalmente porque ela se dá de duas formas que eu vejo. A primeira é pela demonização, né? Então você demoniza tudo que é da cultura africana, e isso reflete muito a nossa cultura. Eu, como professor, né, dando aula, durante 6 anos dei aula para crianças do ensino fundamental do ensino público, e a questão, por exemplo, de usar o corpo em diversas manifestações culturais brasileiras, né? Então, várias formas de dança que vão ter ali a ligação indígena e africana vai usar o corpo. Então, quando você usa, por exemplo, no jongo, no coco de roda, e aí a criança leva isso para casa, aí sempre vinha o problema de relacionar, isso tá falando de religião de matriz africana, isso aí é macumba, né? E aí qual seria o problema, né? Mesmo que não é, mas qual seria o problema? E a relação da cultura africana com o corpo é muito presente, né? Sempre partindo da religião, mas também em toda a organização cultural.
Então essa coisa de você primeiro, por exemplo, na capoeira, né, de você ficar em roda, a questão da roda, e aí você começar a bater palma, cantar, responder o coro, é você colocar presente num lugar pelo corpo, né? Então o corpo ele é muito importante nisso. E essa coisa do voodoo, né, primeiro vai ter a demonização, né? Então a cultura, principalmente ali, né, nos Estados Unidos, vai ter essa demonização, mas também vai ter uma apropriação pela essa demonização. Então a questão da boneca voodoo, da possessão, né, são temas que são parte ali da cultura voodoo, só que são vistos, né, de um olhar estrangeiro e demonizado, né? E aí vai ter o outro ponto, que é se apropriar dessa cultura, né, e isolar o criador dessa cultura. Então é uma coisa que acontece bastante também. Então, por exemplo, aqui no Brasil, falando do candomblé, por exemplo, tem a demonização do candomblé, mas ao mesmo tempo também a apropriação de pessoas não negras dessa cultura, porque o racismo ele faz isso, né? Ele dá essa possibilidade da pessoa que não produziu aquela cultura acessar aquela cultura mais facilmente, porque ela tem mais liberdade de transitar, e isso não vai afetar ela na sociedade, e ao mesmo tempo também ela quer punir a pessoa que criou aquela cultura, né? Então se a pessoa é daquela cultura, ela vai ser punida socialmente por isso. Mas se a pessoa é de fora da cultura e quer acessar, ela tem essa facilidade, né? Então é importante a gente pensar, quando a gente primeiro tentar quebrar essa demonização, né? Tentar tirar essa exclusão. Então, por exemplo, na questão do Cena 11, por exemplo, né? Da dança que ela faz, essa questão de apreciar o corpo, o movimento do corpo, através do espetáculo de dança, é uma coisa mais positiva, porque você está trazendo um outro tempo, né, para você apreciar aquele corpo. E aí essa questão do voodoo, né, da possessão, do movimento do corpo, que diferente da questão do balé, que é mais o controle, né, do balé clássico, que é mais o controle, né, a questão das danças africanas, a gente vai passar pelo descontrole também, dos equilíbrios, essas coisas todas. Não sei se eu respondi, mas... Só fazer um comentário. Antes, quem tá mais profundo pra mim virou um borrão. Assim, mas só pergunta, você é a Natasha do Cinetose? Sim, sou Tá ok. Então, agora eu já associei a pessoa. Fazendo só um pequeno paralelo assim também, existe um tema muito comum nos contos de fantasma, que é essa transcendência do mundano, né? Então, quando a pessoa morre, ela se liberta de várias limitações e ela se torna algo mais próximo da sua essência, mais próximo ali das suas urgências. Então, por exemplo, a noiva que morreu antes de consumar um casamento, é um tema clássico grego, ela reaparece, né, de forma fantasmagórica, e o objetivo dela, o intuito dela, o movimento dela é no sentido de consumar o seu desejo, ou seja, ela se torna, de certa forma, uma encarnação fantasmagórica desse desejo. Ela deixa de ser um ser humano que trabalha, que tem, né, o seu descanso, o seu sono, né, o seu momento acordado, a sua necessidade de alimento, e ela passa a ser um motor de busca por saciedade, né? Uma mulher, por exemplo, que é colocada num convento, né, contra sua vontade, e é raptada, e é mantida numa masmorra, e morre e se liberta e vai se vingar, ela se torna um vetor da sua vingança, né? Ela não está mais presa a uma configuração complexa humana, né? E ela passa a ser, né, algo simbólico, né? Um ser que é pura emoção, puro sentimento e puro foco. Ela se torna um emissário de algo que transcende o humano. E embora a dança não seja um forte, assim, mas assim, tanto na filosofia... Fala a verdade, assim, fez o balé já, vai. Quem dera. A gente pode pensar assim, poxa, existem algumas conceituações, assim, por exemplo, o corpo sem órgãos, né, ou sem ossos, não lembro agora,
Mas a gente tem na dança, né, especialmente ali século XX para frente, né, Artaud, depois, né, os filósofos ali, Deleuze e tal, vão pensar um pouco essa transformação do corpo no palco como algo que vai além do corpo, né? Então essa superação do corpo, né, para algo além, né? E aí eu acho que assim, de uma forma bastante livre, assim, eu acho que dá para a gente pensar que nesses contos, nessas narrativas, a gente tem também uma busca por essa transcendência, né? A transformação de algo que é humano em algo que é mais nuclear, que é quase como se a pessoa se transformasse, né, num sentimento, se transformasse numa emoção, se transformasse em algo que vai, de forma cada vez mais evanescente, virando um suspiro, virando uma aparição, né, algo que não tem essa carga, né, que a gente carrega de limitação humana. Eu acho que muitas vezes na dança a gente tem um pouco isso, né, o corpo que perde o peso, o corpo que perde a sensação de estar sentindo dor. Então a gente vê, né, um corpo fazendo coisas na maior facilidade e a gente sabe que aquilo dói, que aquilo levou, sabe, um tempo sofrido para ser alcançado, mas a gente vê aquilo como, né, quase como uma borracha se transformando na nossa frente, né, e esteticamente aquilo não transmite para a gente nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de dor. É como se fosse realmente algo diáfano, algo, né, que a arte transforma para além, né, das limitações carnais. Então eu vejo muito no Butô isso, né, assim, o Butô fazendo com que os corpos no palco virem emoções cruas, né, e dali para frente também, na dança pós-moderna tem muito disso, né, mas você conhece isso bem melhor do que eu. Eu faria só esse pequeno paralelo, assim, essa transcendência do mundano, né, ou pelo empoderamento, né, pelo além, né, então as injustiças e as limitações que as pessoas tiveram em vida podendo ser saciadas na morte, né, como o corpo fantasmagórico, né, não esse corpo carnal, e na dança também essa superação, né, dos limites carnais, né, que a gente tem da dor, do peso, e, né, virando algo ali puramente simbólico para quem está assistindo. Ira, fazer as considerações rápidas, finais, por favor. Bem, não vou falar de dança, porque eu não sou muito boa em dança. Mas para não deixar um comentário vazio, essa semana ainda eu estava revendo um episódio da 3ª temporada de Deuses Americanos, que apesar de ser cancelada, foi uma temporada que começou a falar sobre os orixás, e tem uma cena bem interessante que eu acho que eles conseguiram passar bastante sobre isso, em que a protagonista está numa festa, está num churrasco, e aí ela está acompanhada da Bilks, que é uma deidade na série, e elas começam a dançar. E aí, a partir do momento que elas começam a dançar, os orixás começam a aparecer, as orixás femininas, e elas começam a dançar ali no meio. As pessoas que estão em volta não estão vendo, mas a dança acontece sincronizada entre vivos e deidades. Então, acho que é uma coisa bem interessante. Não é meu, mas deixa esse comentário aqui sobre isso. E é para a consideração final do evento também. Então, quero agradecer pela presença de vocês aqui, pelo convite, pela oportunidade, por rever o Cid, por conhecer o Diogo, que tem um trabalho incrível. Eu estou apaixonada, espero que vocês conheçam também. É um dia muito legal estar aqui. Eu me senti resgatada também, porque passei por essa biblioteca, vivi emoções aqui. Estou super nervosa de estar aqui em cima, porque eu estou pensando, meu Deus, eu posso falar besteira. Mas cheguei viva até o final. É isso. É isso. Muito obrigado pelo convite também. Esses eventos são muito ricos, assim, né? Encontrar pessoas, conversar sobre o fazer, o nosso fazer, né? Então, assim, essa troca é muito importante, né? Desse encontro. E agradecer a todo mundo. E é isso. Gostei muito do Cid. Também gostaria de agradecer Tomás, Luiz, Silvio, né, pelo convite, pela gentileza aqui, no acolhimento. Queria agradecer a todos vocês, os vivos e os mortos, que podem estar porventura aqui também. E espero que, né, a gente possa
continuar esse papo, né, seja nas redes, seja em outros eventos. Se vocês tiverem mais perguntas também, né, que se puder ajudar de alguma forma, estou à disposição sempre. Pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, só não pode ligar porque às vezes fica complicado atender. Principalmente quando está na estrada, né? Exatamente, daqui a pouco eu vou pegar de novo. Mas a gente adora conversar sobre essas coisas, né? Pra gente, falar de literatura não é exceção, né? É mais a regra do que qualquer outra coisa. Então a gente respira isso e a gente é movido por isso. Né? Não precisa ser com hora marcada, nem em evento remunerado, pode ser qualquer momento. Então, usem e abusem aí dos nossos canais, mandem mensagens, participem aí das nossas edições, dos nossos planos, etc. A gente faz tudo com o público, a gente não faz nada de forma isolada. Então fica aí o convite para vocês se unirem a nós, que é um projeto, não é só um projeto de edição de uma editora, a gente está trabalhando, né, para fomentar leitura e também especificamente para fomentar leitura nesse filão do gótico, do clássico, né, que a gente vem aí trabalhando há muitos anos. Então, obrigado, gente. Espero poder voltar em breve. Eu que agradeço a vocês a disponibilidade e também a capacidade de poder falar sobre um tema. E tem uma diversidade grande realmente que vocês já tinham notado, mas é porque eu sou tracker. Com um bom tracker eu sigo a filosofia vulcana, né? Infinita diversidade, infinitas combinações. Então realmente é isso que importa, é isso que sempre representou também essa biblioteca, que eu tenho um carinho todo especial. Em nome da biblioteca, eu saúdo a Sandra, que é a atual diretora, que continua fazendo um trabalho incrível. E o sentimento de nostalgia que eu tenho pelo público, pelo lugar, é algo fantástico. Assim, de novo, eu me sinto abraçado aqui nesse dia. E foram 3 anos, assim, nossa, sacrificados. Foram bem pesados, principalmente com o tipo de trabalho que eu faço, que eu preciso de contato de público, preciso conversar com as pessoas, etc. Sentir a falta do contato, né, de poder abraçar, é uma coisa assim muito, muito legal. E obrigado a todos e a gente espera continuar aí para frente. Muito obrigado e uma boa tarde para todos.